O governo federal anunciou que está ampliando os recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de 800 milhões para 1,2 bilhão de reais. Esse valor torna mais promissor o panorama para os investimentos no setor de tecnologia da informação no país. Aqui no Ceará, o Estado busca a implantação de uma política de polos de desenvolvimento tecnológico, um esforço que reúne o governo do Estado, a academia e o setor empresarial produtivo. A chamada indústria da inovação, mais do que abrir caminho para o crescimento e a renovação, situa o Ceará dentro de um cenário competitivo internacional. E esse é o tema que o Cena Pública de hoje vai debater. Os nossos convidados são o secretário executivo da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, João de Aquino Lima Verde, o vice-reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Ícaro Souza Moreira, o presidente do Instituto Titã, Leonardo Saraiva de Castro, e o presidente da CESPRO, Alexandre Mota. Eu queria dar as boas-vindas e agradecer aqui a presença de todos e começar, secretário João Aquino, por essa leitura que hoje o Ceará pode fazer do que tem sido a incursão ou a tentativa de instalação desse parque tecnológico que coloque o Ceará definitivamente numa posição de, se não de vanguarda, realmente de acompanhamento ao que se verifica hoje no mundo em matéria de avanço tecnológico? Olha, a visão da Secretaria da Ciência e Tecnologia, principalmente do secretário Hélio Barros, é uma visão assim, muito interessante, porque ele situa a questão da ciência e tecnologia no Estado em função da história econômica do Estado do Ceará. Muitos outros estados da federação tiveram seus ciclos econômicos, coisa que lhes rendeu renda, recurso, riqueza. O Ceará, inserido no semiárido, nunca teve a oportunidade de ter isso. Então, a solução nossa é investir na mente do cearense, consequentemente, procurar indústria que seja movida a conhecimento. As indústrias de base tecnológica, principalmente a tecnologia da informação, é exatamente um desses segmentos que tem uma resposta muito grande a esta matéria-prima que é a mente. Nós estamos aqui com o Instituto Titã, com a CESPRO, com a universidade, e todo esse segmento trabalha preparando esta mão de obra importante, que é a mente do cearense para a indústria do conhecimento. Nós acreditamos que, na medida em que nós investirmos cada vez mais em empresas sem chaminé, empresas que gastam, que consomem inteligência, esta é a grande oportunidade de geração de riqueza para o Ceará, entendeu? De melhor qualidade de vida para o cearense. O Estado do Ceará, a política hoje do governador Lúcio Alcântara é exatamente focada neste tipo de raciocínio. Fazer ciência e tecnologia com vistas a aumentar o PIB do Estado. E para isso nós temos que ser seletivos, nós não podemos abarcar o mundo com as mãos. E as indústrias cearenses já se mobilizaram, sinalizando qual é o caminho que elas querem. O setor de tecnologia da informação se movimentou, nós vamos acompanhando isso desde o começo do governo, entendeu? O Instituto Titã é um exemplo desse tipo de ação, onde empresas, enxergando que o futuro delas, a competitividade delas, depende exatamente da inovação, do conhecimento, da tecnologia, se organizaram, criaram um instituto e se chegaram ao Estado com propostas. Propostas que nós podemos até discutir mais na frente no decorrer desse programa. E uma delas é exatamente o polo, criar um polo de conhecimento em tecnologia da informação. E aí nós entendemos que esse polo ele tem dois segmentos.
o espaço físico, onde as empresas vão interagir, uma sinergia para estarem juntos, e o espaço do conhecimento, que é o centro de pesquisa, onde os cérebros estão ali para gerar esse tipo de oferta de matéria-prima competitiva para as empresas, que é o conhecimento. Secretário, a gente identifica aquilo que a gente convenciona chamar de as questões objetivas. Qual é, de fato, hoje o alicerce, onde está plantado essa questão programática, de intenção? O que é que a gente já tem de concreto que diz? A gente já tem por onde começar mesmo? Tem, sim. O governo do Estado está fazendo um esforço enorme e fazendo investimentos. Ainda no governo passado, o primeiro exemplo disso foi a atração do Instituto Atlântico aqui para Fortaleza. Não é isso? Uma máquina de desenvolver software, e hoje com mais de 100 pessoas, e esse processo vem continuando. Atualmente o Estado está mobilizando, montando a tentativa de criar em Fortaleza um grande central de laboratórios, com equipamentos de última geração, mobilizando os melhores pesquisadores que nós temos aqui para conceber e implantar esse tipo de ação, no sentido de ter um diferencial de competitividade para atrair empresas. Não queremos que o nosso diferencial seja apenas um incentivo de ICMS. Esse todos podem dar. E essas empresas que vêm com base no incentivo, na velocidade que elas chegam, elas podem ir. Mas as empresas que chegam aqui, porque foram atraídas por uma base de conhecimento que se montou, essas ficam, né? Outro eixo é tentar trazer para cá modelos semelhantes ao Instituto Atlântico. Existe o Centro Nacional de Pesquisa Renato Acha, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é um centro nacional, sediado em Campinas, onde está concentrado muito conhecimento, muita tecnologia na área de eletrônica, microeletrônica. Nós estamos construindo uma parceria com o Renato Acha e vamos trazer o Renato Acha para cá, fazer com que eles se juntem aos nossos institutos, o Instituto Titã, o Instituto em Software, e vamos criar um ambiente financiado com recursos do governo do Estado para desenvolver esse conhecimento e, com isto, dar suporte às empresas. Eu queria, professor Ícaro, a sua percepção, a sua avaliação dentro desse contexto do que que base nós temos e como é que a academia tem se inserido nisso, o que de fato cria de perspectiva para o Ceará nesse campo. Moacir, antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar a questão num cenário maior. Nós entendemos que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia guarda uma dependência direta do potencial humano instalado nas nações. Ora, nós sabemos que cultura é povo, civismo é povo, o desenvolvimento social é povo, e consciência não poderia deixar de ser diferente. Ciência e tecnologia também tem um componente muito forte, digamos, do potencial humano. Senão, nós não poderíamos explicar algumas questões que nos são muito claras, como, por exemplo, quais seriam as razões que explicariam o fato de países com extensões territoriais mínimas, como Japão e Coreia do Sul, e com recursos minerais e energéticos quase que inexistentes, serem altamente desenvolvidos tecnologicamente, enquanto que outros, como o nosso país, ainda se encontram em desenvolvimento. A questão povo não se trata da qualidade intrínseca desse povo, mas uma questão a que eu gostaria de remeter essa questão geral, que diretamente entrelaçada com o sistema educacional das nações. E aí se insere a universidade. Ora, a universidade medieval, criada em Bolonha e em Paris, ela tinha como locus princípios extremamente claros e à época modernos, porém, que se preserva até hoje, são fundamentais, porém não necessários, que era a preservação e conservação da cultura e a transmissão do conhecimento. A universidade, aí pelo final do século XIX, até meados do século XX, passou por o que a gente chama de uma primeira revolução acadêmica,
que foi a introdução da geração do conhecimento. Ou seja, para além dos pressupostos da criação da universidade medieval, que eram a preservação e a conservação da cultura e a transmissão do conhecimento, se chegou à conclusão óbvia de que era necessário gerá-lo, né? E essa geração de conhecimento, então, a época que constituiu a chamada primeira revolução acadêmica, foi satisfatório para a sociedade industrial, né, vigente. Atualmente, a situação é um tanto quanto diferente, porque nós vivemos num mundo de elevada competitividade internacional. E isso motivado, todos nós sabemos, pelo modelo da globalização. Goste dele ou não, é o modelo vigente. Ora, é óbvio que as universidades estão abertas para um fato que foi iniciado nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, envolvendo a Universidade de Stanford, né, que foi a criação do polo tecnológico apelidado como o Vale do Silício, né? Todos nós sabemos que no final da década de 40, né, houve uma série de iniciativas tecnológicas e científicas envolvendo a comunidade universitária, né, da Universidade de Stanford e a comunidade empresarial com intervenção do Estado, no sentido de atuarem tecnologicamente na área da indústria microeletrônica. E isso foi um boom que até hoje se sabe na história norte-americana o que resultou tecnologicamente e economicamente para aquela nação. Portanto, a universidade latino-americana, apesar de um pouco mais de meio século após o fenômeno do Vale do Silício, ela se inicia, né, digamos assim, a se arvorar como universidade contemporânea, aonde admite a interação com a empresa, ou seja, começa a pensar na geração, na produção do conhecimento, aonde ela deve estar aliada à geração de riqueza. Ou seja, essa geração de riqueza como resultado da produção acadêmica. Essa é a modernidade, onde os polos, né, tecnológicos têm se inseridos e é onde a universidade está se preparando e há uma série de iniciativas já localizadas para assumi-la, sem prejuízo do conservacionismo de ainda manter as suas origens lá em Bolonha, em Paris. Isso é muito importante se afirmar. A universidade, ao mesmo tempo, ela é progressista para admitir toda e qualquer ideia nova na sociedade contemporânea, mas ela é muito conservadora e assim nós achamos que ela deve se manter, né, para preservar o espírito da sua criação, que é, na realidade, a preservação cultural, né, a transformação cultural, a transmissão do conhecimento que é gerado na própria universidade. Agora, o senhor entende que hoje esse campo da academia tem dado resolução, tem tido a capacidade de atender as demandas para esse momento novo em que se tenta articular políticas mais focadas nesses polos de desenvolvimento tecnológico? Olha, na realidade, a universidade brasileira já deu inúmeras respostas à sociedade. Se não vejamos como é que se montou todo o parque tecnológico, né, no entorno da cidade de São Carlos, se não com o envolvimento dos pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos e da USP instalada naquela cidade. Se não vejamos como se deram os desenvolvimentos, né, da Embraer, se não com atuações de Unicamp, de USP, de uma série de universidades que estão ao redor, né, daquele pequeno parque tecnológico que hoje é um boom em termos de tecnologia nacional, né, e um sucesso mundial. O sucesso da Embrapa, a Embrapa não é uma universidade, mas é um instituto tecnológico. Né? O sucesso, digamos assim, no agronegócio, que é o grande sucesso brasileiro. Aliás, eu fiquei impressionado quando assisti a palestra do ministro Roberto Rodrigues na 3ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, quando ele mostrou uma transparência, uma lâmina inicial, onde nós tínhamos cerca de 132 máquinas coletadoras de soja no semiárido, na região de Goiás. Né? Quer dizer, aliás, um comentário interessante dele foi o seguinte, quer dizer, a plateia ficou atônita, porém calada, e ele disse, olha, quando eu apresento isso na Organização Mundial do Comércio, sabe que todo mundo diz, uau! Quer dizer, então, o Brasil
é um país de várias realidades, Moacir. E a universidade, ela tem respondido muito bem a todas essas questões. Agora, o que não se pode é ter olhares fáceis. Nem tão pouco para o Estado brasileiro, nem tão pouco para o empresariado brasileiro, nem tão pouco para a universidade brasileira. Quer dizer, você está aí no que se chama da hélice tríplice. Você está iniciando, né, algo de interação nesse país, nessa nova nação, envolvendo universidade com seus pesquisadores, né, Estado através dos seus governantes e empresa através dos seus empresariários. Então nós temos que entender que isso é um processo desejado, porém não é um processo tão rápido, porque todos têm dificuldades de linguagens, porém todos têm desejos de superar as dificuldades. Bom, Leonardo, nesse aspecto aí, como a terceira hélice aí, como é que o setor empresarial tem acompanhado, tem visto, como é que tem se dado essa interface, essa interação com os outros? O Instituto Titã encontra no Ceará um ambiente extremamente propício. Aí vale a pena citar que a universidade fez um esforço extraordinário esse ano, criou 2 doutorados na área de telecomunicações e informática. Sucesso, digamos assim, representa o esforço que foi feito recentemente pelo grupo que dirige hoje a Universidade Federal e seus técnicos, tornando este ambiente de formação de recursos humanos para o setor empresarial um elo importante para o desenvolvimento tecnológico. Aí temos que entender o papel de cada parte nesse processo, pegando já o gancho aqui deixado pelo professor Ícaro. Se por um lado nós estamos buscando a riqueza e o desenvolvimento efetivamente falando, e colocando nesses cenários, essas 3 pilares, uma universidade de um lado, o governo e o setor empresarial, eu observo que, dentro desse problema, o core, o objetivo básico da universidade é a formação de recursos humanos. Por outro lado, no setor empresarial, se discute, se vê este assunto como sendo, no setor empresarial, o lucro seu objetivo. Para que a gente tenha a inovação, portanto, a geração de riqueza, eu preciso unir essas 2 coisas. O governo do Estado entra como o fomento dessa união de forma adequada. Por muito tempo, a universidade, na criação dos novos paradigmas, nos estudos, nas evoluções que eventualmente se apresentavam como desafios tecnológicos a serem vencidos, se tratou dentro de si mesmo. Hoje, o Brasil se acorda, verifica que é importante para o seu crescimento o uso desse conhecimento, o uso de toda essa tecnologia desenvolvida e passa a olhar o setor produtivo de uma forma diferente. Por outro lado, o setor produtivo, que sempre esteve distante e aprendeu, principalmente no Ceará, a comprar a tecnologia fora do país e aí aplicar-se dentro dessa tecnologia, dentro de uma política de mercado, tinha um pensamento, uma linguagem completamente diferente da linguagem universitária. Os institutos surgiram neste meio para poder permitir a ligação entre o pensamento acadêmico e o pensamento do setor produtivo. O Instituto Titã é um instituto mantido por 20 empresas. É um brinquedinho caro, vem durante 2 anos fazendo um esforço extraordinário para aglutinar as informações em relação à tecnologia da informação, que é um setor extremamente novo a nível mundial. E aí nós podemos falar que a maioria das nossas empresas desse setor tem menos de 15 anos de idade. Então, é um setor que se organiza recentemente, tem, portanto, agora uma presença importante. Se colocarmos só as 20 empresas do Instituto Titã, nós estamos falando de um faturamento a mais de 100 milhões de reais, 1.400 empregos, que evidentemente isso é importante no setor, no Ceará especificamente, e ao entender todos os movimentos e vetores que fazem esse crescimento, começam a se preocupar com coisas do tipo pesquisa e desenvolvimento como insumo de competitividade, parque tecnológico como sendo uma forma de contribuir e se fazer presente de forma competitiva em seus custos de infraestrutura. E aí tem um detalhe interessante. Quando eu comparo a produção de software, por exemplo, feito na Índia, com a feita no Brasil, observa-se que, em termos de recursos humanos, principalmente aqueles recursos humanos júniores, do tipo júnior, a Índia é muito mais barata do que o Brasil. Mas quando eu coloco no cenário todos os cursos, aí, infraestrutura, segurança da informação, formação de pessoal, o Brasil, em particular do Nordeste, é mais competitivo que a Índia. Por quê? Porque neste nosso cenário, no cenário onde, evidentemente, vivemos hoje, dentro dessas circunstâncias, dentro também do poder de produção desse software, você tem não só os recursos humanos, que eventualmente estão dentro desse contexto, nós temos a infraestrutura básica, nós temos as ligações com telecomunicações, nós temos o fato de estarmos mais bem protegidos com a nossa democracia e em uma situação mais privilegiada do que outros países, que permite, portanto, estar
bem posicionado no cenário em termos de custos efetivos. Os polos que aí estão sendo propostos, esse polo de desenvolvimento da indústria de formação, que evidentemente tem que ser feito com base nesses 3 pilares, governo, academia e setor produtivo, vem para aglutinar a massa crítica desses esforços e criar o ambiente capaz, sim, de competir no mercado internacional e no mercado local. Nós estamos acreditando com o Instituto Titan que esses 2 esforços, o polo de desenvolvimento da indústria de formação, nucleado inicialmente por Eusébio, mas que deve ser colocado para todo o estado do Ceará, principalmente para Fortaleza, para a região metropolitana de Fortaleza. E o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento são ações que podem transformar a curto prazo o setor de telecomunicações e informática, e quando dizemos assim, sendo telecomunicações e informática permeável em todas as atividades econômicas, estamos influindo na competitividade de todos os setores econômicos do Estado. Você posicionaria o Ceará hoje com que percentual do dever de casa já feito para que o nosso telespectador entenda Nós bem? estamos começando, agora com passos extremamente importantes. Veja bem, no Brasil existe 32 parques em construção. Só há 15 dias atrás o Estado de São Paulo anunciou a iniciativa de 5 grandes parques tecnológicos. O Ceará está iniciando, fazendo agora, com esse esforço conjunto, com a participação da universidade, do governo do Estado, do setor empresarial, um esforço para ter seu parque tecnológico na área de TI. Outros esforços virão a seguir. A própria universidade se movimenta para ter um parque tecnológico interno dela, suportado e apoiado. E aí, veja, esses crescimentos extraordinários que houve em cidades como São José dos Campos, com a criação do ITA, que cria vários institutos de pesquisa, isso como efeito natural no crescimento que esses institutos trazem no modelo urbano, várias indústrias acontecem ao redor de São José dos Campos, faz a indústria na década de 70 em São José dos Campos se transformar numa vila na maior receita per capita do país. Evidentemente, como esse modelo urbano terminou não sendo tendo os outros cuidados, a grande industrialização degradou a questão social, isso não foi cuidado efetivamente, fez com que os pesquisadores, os doutores, os eventuais donos da informação migrassem para Campinas. Ao redor de Campinas se cria 13 grandes institutos de pesquisa do Brasil, inclusive o CPQD, que é a maior instituição de pesquisa e desenvolvimento em TI da América Latina, incluindo o México, se coloca em Campinas. Campinas cresce, todas as indústrias agora vão para lá, aí se colocou a Aéricos, a Motorola, a Celeste, a Solec, vão para a direção de Campinas, acontece o mesmo fenômeno, Campinas cresce de forma assustadora, muito mais rápido do que ela pode suportar. As questões sociais eventualmente voltam de novo a foco, a questão de segurança pública volta, e agora os pesquisadores que estão em Campinas buscam outro porto. Petrópolis é um, e nós queremos que Fortaleza, ou a grande Fortaleza, seja o próximo porto disso. É essa organização que nós estamos pensando, criando esse ambiente com a ajuda dessas entidades. O Instituto, portanto, é um instituto que vem bancando os estudos, o pensamento, estruturando isso, apoiando essas ações para que isso possa acontecer de forma mais rápida. Bom, Alexandre, o secretário João Aquino que falava da indústria sem chaminé, agora parece que é uma revolução silenciosa. O Ceará, por exemplo, não tem esse debate ainda no conjunto da sociedade como um todo. O que vocês imaginam que precisa ser feito para que tenha esse despertar? Ou essa indústria ela se caracteriza por essa montagem silenciosa aí? Boa noite. O Ceará tem mostrado grandes avanços no setor de tecnologia, ele tem crescido acima da média nacional, as empresas têm investido em inovação. Para dar um exemplo, no ano passado teve um projeto da FINEP com a Secretaria de Ciência e Tecnologia de inovação, 40% dos investimentos nessa área vieram de empresas do setor de TI, Tecnologia e Informação. O que às vezes não aparece para a grande sociedade é porque o setor não é feito por uma grande empresa. O Brasil, mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas. Então ele é pulverizado. Mas no Ceará nós conseguimos, ao longo dos anos, agora, essa união que o Leonardo falou ainda há pouco, que tem propiciado grandes avanços. Eu entendo que esse projeto de um polo
é um projeto que não é um projeto da universidade, não é um projeto das empresas, ele é um projeto da sociedade cearense. A sociedade cearense precisa apoiar, precisa cobrar para que ele aconteça, para que a gente dê saltos significativos e avance para ter uma participação maior no setor do PIB. Pernambuco fez esse dever de casa recentemente, o PIB do setor dobrou. Com a privatização da CELP, foi investido num parque tecnológico, foi investido na criação de um centro de pesquisa, o número de empresas cresceu assustadoramente, a qualidade de mão de obra melhorou bastante, a universidade foi demandada e propiciou e colocou recursos humanos mais qualificados e você conseguiu, saiu de um PIB nacional do setor de TI é em torno de 1,6%. Em Pernambuco hoje, TI já representa mais de 3% do PIB do estado. É pouco, mas é como nós estamos colocando, é uma indústria nova, é uma indústria do conhecimento, é uma indústria pulverizada, é uma indústria que não polui, é uma indústria que gera mão de obra altamente qualificada, que o fator de renda dessa mão de obra qualificada gera um multiplicador enorme para o estado, porque consome escolas, consome toda a rede de varejo. O Brasil precisa investir mais em TI. Tem muita coisa que tem sido feita, nós precisamos louvar as iniciativas já assumidas e consagradas do governo do estado, do governo federal, mas nós temos grandes desafios ainda a serem perseguidos. Precisamos fazer um investimento maciço, como bem colocou o Dr. Ico, na questão de formação de mão de obra. Nós precisamos ter mais doutores. O Brasil tem hoje da população para frequentar a universidade apenas 3% da população, os dados variam, mas é em torno de 3%. Singapura tem 11% da população na universidade. Canadá, que é um dos grandes concorrentes do Brasil nesse setor de tecnologia, tem 11% na universidade. Então nós precisamos correr e inverter todos esses números para que nós possamos dar o salto significativo. O Brasil, em todos os estudos feitos por organismos internacionais, mostra que nós temos boas empresas, nós temos produtividade acima da média internacional, nós somos criativos. O brasileiro, a gente tem feito inclusive algumas incursões fora do país, o brasileiro é visto por ser muito flexível para a nossa cultura, por tudo, a questão da cultura entrando. Ele é flexível, então consegue atender às demandas diferentes. Então, nós temos grandes oportunidades, mas precisam haver investimentos e compromissos imediatos para que nós não percamos a onda, né? Agora, você tirando por um aspecto real hoje, o que está implantado nesse ritmo que nós estamos trabalhando, qual é o horizonte, o cenário no aspecto cronológico? Em quanto tempo a gente conseguiria, digamos assim, consolidar essa ação? Mais uma vez, eu digo que depende são muitos fatores, né? Depende da sociedade cobrar. Eu entendo que o primeiro espaço de parque, de polo no Ceará pode ser implantado nos próximos 12 meses. Eu acho que ainda nessa gestão do governo estadual nós consigamos dar um startup, fazer que isso fique concreto. Tem o instituto que o doutor Aquino, secretário Aquino colocou, que ele pode estar funcionando ainda esse ano. Eu acho que temos como, ainda em 2006, conseguir grandes avanços que se mostrarão nos próximos anos os benefícios oriundos. Você vê como colocado, o parque mais antigo tem meio século, né? Então, a maioria dos parques tem estudos são dos últimos 10 anos, tá certo? Então, temos um gap, né? Temos um caminho a ser percorrido, mas não está grande distante, porque são 10 anos e nós estamos aí atrás que pode ser revertido pela força, pela organização, pela capacidade cearense de se superar. Bom, eu vou pedir licença aqui para a gente fazer um pequeno intervalo, a gente volta já para o segundo bloco.
Só queria lembrar aos nossos telespectadores que desejam formular questões aos nossos convidados que poderão fazê-las pelos telefones 3101-3122 e o nosso fone fax é 3101-3123. O e-mail é cenapublica@tvceara.ce.gov.br. A gente faz um pequeno intervalo e o Cena Pública volta já já. Estamos de volta com o Cena Pública de hoje, falando sobre o desenvolvimento tecnológico. Eu queria retomar, secretário João, aqui no... para o cearense, o nosso telespectador que está assistindo o programa até agora, deve estar se perguntando... Leonardo falava dos dados, número de empregos, faturamento e tudo mais. Dá para a gente visualizar na vida cotidiana, na parte objetiva da vida cearense, essa evolução de que a gente está falando aqui do ponto de vista do que é uma mudança de comportamento na percepção, de trazer um modelo diferente, como o professor Ícaro lembrava, do Vale do Silício, que não é uma região que do ponto de vista climático tenha tantas diferenças com o que a gente vê no semiárido. Olha, a gente tem alguns exemplos aqui no estado do Ceará de coisas que estão acontecendo em função das mudanças de paradigmas. Quem era que imaginava que nós pudéssemos produzir rosas e ser um dos maiores exportadores de rosa do país? Isso só aconteceu porque alguém pensou diferente, alguém tentou introduzir uma nova cultura e explorar os nossos espaços com conhecimento, não é isso? Todos nós reclamamos da seca, do sol inclemente, tem muito decantado em prosa e verso, mas o sol é uma grande fonte de energia. Então eu acho que é por aí. Algumas coisas estão mudando nos dois lados. Em termos de novos modelos de geração de renda e em termos de preparação do cearense para enfrentar essa nova realidade. Nós temos um exemplo interessantíssimo que foi agora coroado recentemente com o reconhecimento do Ministério da Educação, o Instituto Centec, por exemplo. Ele nasceu de um idealismo, né, do deputado Ariosto, mas ele teve que evoluir, teve que se implantar e se posicionar na sociedade cearense. E hoje o MEC reconhece o Instituto Centec, né, como faculdade tecnológica. E o produto desse... Programa, inclusive, copiado por outros estados. Copiado por outros estados. Mas o mais interessante é exatamente as pessoas que recebem o conhecimento ministrado pelo Instituto Centec, como elas estão se posicionando no mercado. As empresas estão demandando, algumas pesquisas que eu vi recentemente, diz que mais de 85% dos alunos da EGREF Centec têm uma empregabilidade quase que imediata. Isso já é uma coisa diferente, porque ela foi fazer isso num ambiente do interior, onde não existia nunca chance de se produzir esse tipo de conhecimento. As empresas, por sua vez, na medida em que tem essa mão de obra especializada, estão indo para o interior, principalmente na área da agropecuária, onde os exemplos estão aí, do abacaxi, da fruticultura de maneira geral, onde nós estamos exportando coisa que há pouco tempo atrás não era possível de imaginar. E um terceiro argumento que eu falo, partiu de uma visão diferente aqui do Estado, até de se antecipar à nova lei da inovação. A lei da inovação saiu agora no ano passado e nós desde o ano atrasado começamos a tentar praticar o que a lei da inovação preconiza sem ela existir, que foi criar aqui no estado do Ceará um programa chamado Empresa Competitiva, onde nós, de uma forma inteligente, levamos recursos públicos para a empresa. Foi dito aqui que a empresa da tecnologia de inovação foi uma beneficiada, 40% dos 8 milhões de reais do primeiro programa foram investidos em parceria com elas, porque desses 8 milhões, 3,6 saiu do bolso das empresas. Então isso já é um sinal de mudança. As empresas metendo a mão no bolso, do seu capital de giro, do seu dinheirinho difícil, investindo em conhecimento, em tecnologia, em informação, em competitividade via inovação.
Então, isso aí é um diferencial básico. O outro é que esse programa começou a fazer uma coisa interessante, que é o que a gente estava falando aqui no intervalo. Nós estamos criando ambiente para levar o doutor para a empresa. Não é para dar emprego ao doutor, não. É porque ele é um cidadão diferenciado, na medida que ele recebeu um título universitário de ser doutor. Ou então um engenheiro de notório saber. Eles vão fazer a diferença. Por quê? Todos os produtos que chegam no mercado são produtos de uma engenharia. E engenharia é feita por engenheiros. Agora, se não tiver uma empresa que receba esse conhecimento, engenheirize, não sei nem se existe essa palavra, o produto não vai sair. E na medida que o mundo é competitivo, está todo mundo pensando o que vai acontecer daqui a um século, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que é que a sociedade vai consumir, tem gente pensando hoje. Na medida que a gente se adianta, e é com essa mão de obra treinada para pensar, que nós vamos conseguir essa competitividade. Então, esses sinais de mudança, eu já estou vendo aqui acontecer no Estado. Professor Ícaro, o Gerson de Oliveira Passos, lá do Conjunto Ceará, ele disse que na UFC existe pesquisa de inteligência artificial para computador. Por que ela não é muito aplicada aqui no Ceará? Ele está com razão? Olha, eu acho que é um pequeno equívoco. Existe um grupo que se dedica à área de pesquisa de inteligência artificial, mas veja bem, não há essa diferença clara entre o que é pesquisa básica e aplicada. Aliás, eu acho uma tolice se falar em pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada, na realidade, é uma aplicação da ciência básica. Então, é uma coisa um tanto quanto redundante. Esse grupo, até onde eu conheço, não conheço muito profundamente, é um grupo formado por doutores de grande competência e que vem incorporando mais outros doutores que têm sido concursados em concursos públicos para professores adjuntos, portanto, somente admitimos professores doutores nessa categoria e vem mostrando digamos assim, indicadores que são consistentes com a produção científica bastante interessante que contribui para o elevado conceito do curso de doutorado recém-criado da computação. Não sei se eles já têm alguma pesquisa realizada que, digamos assim, desencadear alguma aplicação, né? Mas eu gostaria de lembrar uma frase muito interessante do Niels Bohr, né, que foi um grande físico-químico, né, que ele dizia o seguinte: é impossível, isso na década de 50, é impossível você imaginar um composto orgânico sintetizado ou isolado, certo, que em algum dia no futuro ele não venha a gerar uma aplicação tecnológica. E realmente isso é verdade, né? Basta que alguém tenha a curiosidade ou adeque a utilização daquele novo composto obtido por um químico no laboratório. Então, acho que o grupo é um grupo competente, tal como muitos outros grupos que hoje atuam na Universidade Federal do Ceará, que vale salientar, após esse próximo concurso agora, que serão 51 vagas também para professores e doutores, nós passaremos a ter cerca de 800 doutores no nosso quadro de professores efetivos. Isso é um número bastante significativo para o Ceará, né? Principalmente se nós compararmos uma década atrás como é que era essa situação. Para quem vive o ambiente na universidade, professor, aquela rusga, ou pelo menos aquela a percepção que a sociedade tinha de uma universidade intramuros, já foi vencido? A gente já pode dizer que essa interface é efetiva, não? Mas assim, olha, como eu falei, a universidade ela é progressista e é conservadora. Então você encontra esses dois extremos nela, isso é muito interessante, né? A universidade, ela é uma diversidade da unidade. Então tudo é possível e é bom que seja tudo possível de ser encontrado em termos de pensamento filosófico ou mesmo universitário ou acadêmico dentro dela. Agora veja, é interessante que nós aqui também levantemos como temas, porque veja bem, há modismos, não que nós não gostemos de modismos, né? E também não estou aqui denominando que os polos tecnológicos sejam um modismo. Logicamente, ele é uma das muitas ondas que nós podemos surfar, né? Eu diria assim. E muito bem, desejamos surfar nela. Mas veja, se nós observarmos, né, talvez, as 10 principais questões que a humanidade enfrentará como grandes problemas, né, nos próximos 50 anos, elas envolvem energia, água e a sua qualidade, a sua preservação, envolvem questões tecnológicas de materiais novos, mas envolve também a pobreza,
envolve também a democracia, envolve também a violência, o terrorismo, as guerras. Então, veja, a ciência, né, e a sua aplicação, elas não estão aprisionadas, e assim a universidade enxerga, dentro do binômio ciência e tecnologia, sob o ponto de vista, digamos assim, de devices, de equipamentos, né? As ciências humanas aí estão presentes, as ciências sociais aí estão presentes, as ciências jurídicas, as ciências políticas, ou seja, a universidade, isso eu chamo de universidade, não esse novo modelo onde você tem um curso e chama de universidade, que para mim é uma coisa estranha, né? Mas a universidade, ela é isso, é a diversidade na unidade. Então, se a sociedade, ou sempre que a sociedade, e a universidade é parte inserida na sociedade, né, precisa de conhecimentos da academia, ela está pronta a atender. Agora, ela tem que ser provocada. Eu não enxergo a universidade brasileira, nem a Universidade Federal do Ceará, como uma casta fechada. É óbvio que você tem ali dentro, como tem em qualquer instituição, né, diversos personagens com diversas mentalidades. Queria complementar, Renato, essa questão dessa interação. Tem uma coisa que sempre vem na cabeça, dizer por onde já passamos e o que incomoda hoje, né? Quer dizer, se eu voltar aqui um pouquinho de espaço, estou falando 4 anos atrás, nós não tínhamos nada, o Instituto Atlântico sai do zero para 150 pessoas, faturamento de 17 milhões previsto para esse ano, onde trouxemos pesquisadores cearenses. E veja, pesquisadores cearenses, a 250 mil dólares, que foi o gasto do governo para formar, trabalhando antes em Portugal, trabalhando em Santuário do Chile, no Canadá, resolvem voltar para o Ceará porque tem uma qualidade de emprego bom e começam a produzir. Desses 17 milhões, nada foi contratado aqui. São empresas de fora, de multinacionais, portanto, o Ceará já exporta tecnologia, tem tecnologia produzida no Atlântico que é vendida no México, na Ásia e em outros lugares. Isso é suficiente? Não. Criamos um laboratório de estudo da ciência da computação lá na Universidade Federal, junto com a multinacional. Hoje fizemos um produto que é o PC Multiusuários, que é prêmio nacional e desperta interesse internacional. Feito no Ceará, made in Ceará. Tem uns laboratórios de materiais e estudos na área de física que hoje faz componentes competitivos, inclusive a nível internacional. Tem empresas que produzem equipamentos de EPRS, demandando estudos que foram lançados pelo professor Sérgio Sombra, um doutor da qual tem dado bastante de si nesse processo, procurando pelas tecnologias que estão a ser aqui desenvolvidas. Agora, nos cria um enorme desconforto, aí pego aqui o que o professor Icaro disse, quando eu vejo o programa ProInfa, né, que vão ser investidos 460 milhões de euros a curto prazo para atender esta demanda atual, tudo em equipamento importado, quando a massa crítica de doutores que nós temos já no Brasil, na área de energias alternativas, colocado largamente, até a exemplo do que fizemos recentemente com o biodiesel e o álcool, que é um exemplo para o mundo inteiro, nós poderíamos, com 60 milhões de euros investidos nessa área de tecnologia, pensando como país grande, fornecer esta mesma infraestrutura necessária ao projeto com 200 milhões. Eu acho que o Brasil precisa acordar de que é possível, que já temos, e aí foi citado exemplos, 800 doutores. Hoje a nossa massa crítica é completamente diferente de conhecimento do que éramos há 15 anos. Hoje nós fazemos diferença. E tem mais, tecnologia, isso é um ponto que nós temos que sempre refletir. Se um país transfere tecnologia, o faz, dá sucata de tecnologia. País nenhum transfere tecnologia. Tecnologia de ponta, ou você desenvolve, ou você não a tem. E onde é que ela surge? Surge em um programa específico, incentivado, motivado, aglutinado, entre o setor produtivo e a academia, que é capaz de gerar riqueza. O incômodo que temos em relação a essa questão da energia, mesmo que hoje existe um esforço criando o Centro de Energias Alternativas, que está aí para poder fazer frente a essas dificuldades, tem que ser vencida. E nós temos que vencer através de políticas inteligentes, onde o governo coloca dinheiro, pensando como os países grandes. Olha, os Estados Unidos contratou recentemente com $1 bilhão a Lockheed para desenvolver um avião especial. Não é só pelo avião, criou-se 35 mil empresas em torno da Lockheed para produzir tecnologia. Os Estados Unidos têm uma lei desde 1933 que diz o seguinte: se o governo americano compra tecnologia, terá que ser feito de uma empresa americana ou através de uma empresa americana. Isso desenvolve a tecnologia. Portanto, tem aqui um caminho claro. Temos que usar o poder de compra do governo para desenvolver nossas empresas e fazer com que o desenvolvimento tecnológico seja alavancado atrás dessa. Portanto, se a universidade corre atrás, se o setor produtivo precisa disso,
em políticas, e aí colocamos a nossa culpa. Democracia pressupõe setores organizados e pressão. O setor de TI, por exemplo, se organiza e vai fazer o seu papel, ajudando, contribuindo, tentando aglutinar esses esforços. Nós, como brasileiros, precisamos fazer a pressão necessária para que a gente vença o nosso estado de subdesenvolvimento para o desenvolvimento tecnológico com rapidez, porque isso é possível. Você vê, por exemplo, na questão da TV digital hoje, que se tenta criar o sistema brasileiro de TV digital, um avanço ou já tem uma ameaça de retrocesso? Olha, esse é o melhor exemplo que você trouxe. A Universidade Federal do Ceará, o Cefet e o Instituto Atlântico participam do processo de desenvolvimento da TV digital brasileira. Nós temos a massa crítica de doutores capaz de resolver os problemas que tem. A quantidade de serviços que a TV digital cria é assustadoramente grande. O Brasil tem questões sociais que nenhum desses países, Japão, padrão europeu, nem Estados Unidos, tem. Só o Brasil pode usar a TV digital como instrumento de educação, de inclusão social nesse país. Portanto, só existe uma tecnologia capaz de desenvolver e agregar efetivamente solução nisso, que será a tecnologia desenvolvida no Brasil. É, na minha opinião, uma miopia pequena pensar que, se nós comprarmos o padrão japonês, estamos resolvendo a curto prazo o problema da televisão brasileira, da televisão ou europeu ou americano. Nenhum desses fatores contempla a questão da inclusão digital. Portanto, nós temos que pensar diferente. Usar o que já está desenvolvido aí, integrar dentro do modelo brasileiro, que é a proposta que tem na Academia Brasileira, desenvolver o seu próprio padrão. E aí, com essa tecnologia, vendemos para o resto do mundo. A África está para comprar os aparelhos brasileiros, está todo o mercado para ser ocupado. O Brasil são 80 milhões de aparelhos, que só por isso já é um mercado que justifica. Eu espero que os políticos, e aí acho até que a sociedade não deve esperar pela mudança do lado político, e sim correr atrás e fazer na frente, possam entender esse movimento, apoiar o padrão brasileiro de TV digital e raciocinar como um país grande. Alexandre, o Jefferson Pontes, lá da Bela Vista, pergunta: como conciliar o avanço tecnológico e a empregabilidade, já que sempre que a tecnologia surge, reduz emprego nas empresas? Esse é um dilema da tecnologia. Eu coloco que ela diminui empregos de pouca qualificação, mas, por outro lado, cria enormes oportunidades de empregos qualificados. Nós precisamos ter um entendimento claro nesse sentido, que a tecnologia, ela cria empregos altamente qualificados e multiplicadores. Agora, eu queria complementar o que o Leonardo colocou, que ele tocou em 2 pontos muito interessantes que precisam ser bastante reforçados. Um é essa questão da nossa sociedade. Nós precisamos deixar de sermos passivos e efetivamente cobrarmos de todos os nossos representantes, né? As entidades de classe têm lá representantes. No executivo são representantes da sociedade. No legislativo, idem. Então, ao invés de ficarmos esperando a solução, a sociedade necessita mudar de postura, mostrar o que quer, o que deseja, cobrar e exigir. Isso que vai transformar o Brasil. Um outro ponto que ele colocou, que eu gostaria de relembrar, é a questão do poder de compra. O Vale do Silício só foi possível surgir, citado pelo professor Ícaro, quando os Estados Unidos, com a demanda da NASA, ao invés de adquirir a melhor tecnologia da época, que era da França, decidiu e criou através da Universidade de Stanford. Tinha a melhor tecnologia? Ele não tinha. Quem tinha era a França. Mas ele resolveu criar a tecnologia. E no Brasil nós temos, às vezes, dificuldades de acreditar no nosso potencial. Achar que as empresas cearenses não têm capacidade. Então nós tivemos alguns momentos na história recente de aquisições vindos de outros estados que poderiam estar sendo feitos com empresas cearenses, com mais qualidade, com melhor suporte depois, porque é necessário implementações futuras, com melhor preço, gerando emprego e renda no Ceará. Então nós precisamos acreditar, o cearense
precisa saber que tem empresas de qualidade, empresas que exportam, empresas que estão presentes no Brasil inteiro e que não precisa buscar tecnologia fora do Ceará. O Ceará tem tecnologia de qualidade. Bom, a gente infelizmente não inventaram ainda uma tecnologia para fazer o tempo parar. A gente agradece aqui, Leonardo, obrigado por ter vindo, obrigado secretário Joaquim, obrigado professor Rico, obrigado Alexandre, e esperamos que a gente volte a falar desse tema que com certeza, e não esperamos mais 4 anos não, voltamos mais cedo, né? E nós queremos agradecer principalmente a sua audiência, lembrando Cena Pública de volta depois do Carnaval. Um abraço e até lá.